Olá, boa noite, feministas de plantão. Vamos começar mais uma live aqui. Boa noite, eu sou Magnólia Carvalho. Boa noite a todas, todos e todes. Eu sou Magnólia Carvalho e vou trazer mais uma vez. Boa noite, boa noite. Estou vendo aqui as companheiras já chegando. Fabiana Ferrari, Lua Fagundes, Arlisson. Obrigada, gente. Obrigada por estarem aqui. Eu fico muito feliz sempre que eu estou falando com vocês, sempre que eu estou trazendo alguma pauta aqui, porque são pautas muito importantes para nós mulheres, né? E hoje temos uma convidada mais do que especial, a Maria de Lourdes Luz. Ela está aqui, vou esperar ela solicitar para entrar, tá? Nossa live de hoje, ela tem um título bem forte, que é Parem de nos matar, parem de nos matar. Então a gente vai conversar um pouco, né? Conversar com essa referência de luta aqui em Rio Grande, que é a Maria. Oi, Mariazinha! Consegui entrar, vice? Viu? Bem rapidinho. A pessoa vai aprendendo na marra, né? Menino, tu tá aprendendo rápido demais. Tu é quase uma técnica de TI já. Oi, Maria, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Maria. Eu estava aqui falando sobre o tema, né? Na verdade, nossa pauta de hoje, né? Que eu fiz trouxe pra gente conversar, que é o Parem de nos matar e basta de feminicídio, né? A gente sabe que é uma pauta que a gente nunca vai deixar de falar, infelizmente. Gostaria muito da gente não precisar falar dela nunca mais. A gente sabe que, insistentemente, a gente tem que estar sempre falando, né, Maria? Eu sempre digo, né, que é uma luta permanente, né? Para além desse momento que a gente está vivendo, que ele realmente está tornando algumas coisas mais agudas, né? Mas a questão do combate às violências é uma pauta que é permanente, porque, na verdade, o que está posto para nós, e o que já vem sendo construído por quem esteve antes e quem vai chegar depois, é a subversão dessa forma, dessa construção social na qual a gente está inserida, né? Que define ainda, né? Ainda tem a compreensão de que mulheres são propriedade de homens, né? E então esse combate permanente, ele perpassa, né, essas questões que são colocadas, né, as várias formas de violência, até chegar nessa que é a mais aguda de todas, né, que é uma mulher ser morta pelo fato dela ser mulher. Não tem, né, não tem nada que explique, né, uma barbárie, né, que leve um ser humano a matar um outro simplesmente porque não concorda ou com seu gênero, ou não concorda com a sua orientação, ou não concorda, sei lá com o que não concorda, né? Então, essa nossa batalha, Magnólia, ela vem de bastante tempo aqui em Rio Grande. Eu sempre gosto de frisar que a gente tem uma história de movimentos, e ela vai seguir, porque com certeza, né, o que nós precisamos ter, e temos legislação, tá? Nós precisamos seguir conversando com as pessoas, né? Daí a importância da escola abordar esses temas, porque tu rompes com aquela visão de que o que tu aprende em casa é absoluta verdade, e ninguém mais vai te dizer nada que seja diferente daquilo. Eu preciso mostrar que existe uma outra forma de enxergar a sociedade, uma outra forma de eu me relacionar, né? E isso é importante, seja na escola,
ou seja, com essas conversas que a gente costuma fazer, Magnólia, saindo daqui do centro da cidade, indo para a periferia, indo onde as pessoas vivem, né? E conversando com elas no sentido de tentar ajudar a evitar, né, para que chegue na coisa pior, que é essa, de alguém se achar no direito de poder interromper uma caminhada de uma pessoa por razões que são lá da sua cabeça. Então, para a gente começar, estou aqui, né? Tu sabe que sempre vai poder contar, a gente está nessa batalha, vamos continuar batalhando, né? Sim. E é isso. Né? Quer dizer, na verdade, o extremo é tirar a vida de outra pessoa pelo fato de ela ser uma mulher, né? Por razões que, É isso aí. né, seja lá quais forem. E a coisa do julgamento, que infelizmente tu ouves, e tu ouves inclusive de mulheres. O que é mais triste e mais doído, né? É tu ouvires coisas tipo o que está fazendo na rua essa hora, por que está com essa roupa, né? Então, por isso que eu digo, é um processo histórico que a gente precisa desconstruir no dia a dia. E é nós, a gente não fala para a outra ou para o outro. Eu sempre falo nos incluindo, porque somos todas e todos fruto dessa construção. Agora, o dia que a gente acorda, bom, aí dá um clique e tu sai a fazer o que a gente faz. Mas até lá... É isso aí, Maria, é isso aí. Gente, para quem não conhece a Maria, que eu acho muito difícil, né? Se tiver gente de fora de Rio Grande aqui não vai te conhecer, mas a Maria é uma referência de luta para a gente, né? Eu moro aqui só há 4 anos e nesses 4 anos eu tenho a Maria também como uma referência de luta para as mulheres aqui de Rio Grande, de luta feminista. Então eu vou fazer aquela apresentação, tá, Maria? Tem que fazer a apresentação oficial. Óbvio. A nossa querida Mariazinha, que a gente tem costume de chamar de Mariazinha. A Maria, ela é mestra em História, especialista em Sociologia, aposentada como técnica administrativa em Educação pela FURG, militante dos movimentos sociais, feminista, sindicalista, comprometida com a construção de políticas públicas, defensora do Estado forte pela superação do capitalismo, coordenadora de políticas públicas para mulheres de Rio Grande. E, como eu já falei, uma referência de luta para muitas mulheres, inclusive eu. Então, assim, é um grande prazer, Maria, estar aqui conversando contigo. A gente sabe que não é um assunto fácil e não vai ser hoje que a gente vai encerrar com esse assunto. Por mim, eu trago esse assunto todos os dias. A gente precisa estar na luta, combatendo, né? Infelizmente, se a gente ainda fala é porque ele nunca deixou de existir, né? Que é a violência contra as mulheres e o extremo, como você falou, que é chegar ao feminicídio, né? Então, assim, essa violência que se tornou tão banal para a nossa sociedade, ao ponto, né, da sociedade culpabilizar as vítimas com seus discursos machistas, né? Com suas frases prontas, a gente sabe bem disso, a gente escuta isso até na nossa própria família, entre pessoas que a gente ama muito e pessoas até que são cidadãos de bem, mas que aprenderam assim e que se a gente não lutar, né? Se a gente não lutar para desconstruir isso aí, essas pessoas vão continuar reproduzindo isso para suas filhas, para suas netas, e a gente vai continuar nesse ciclo vicioso de violência e lutando todos os dias. A gente sabe que nenhum direito que a gente tem, a gente conseguiu fácil. A gente sabe que foram lutas incessantes, né, Maria? Assim, são lutas que perdemos muitas mulheres, perdemos companheiras, perdemos muita gente lá atrás, para que hoje a gente pudesse estar aqui falando sobre tudo com essa pseudo-liberdade, né? Porque a gente sabe que a liberdade total a gente não tem, que a gente não pode ir ali na esquina, que a gente tem um terror de ser assaltada, de ser estuprada, né? A gente tem infelizmente,
essa pseudo-liberdade, mas pelo menos a liberdade de falar a gente ainda tem. E hoje, se a gente está aqui falando, é porque muitas de nós morreram por nós, foram para a fogueira, né? Foram queimadas por nós. É Então, isso. eu acho que, né, Maria, é uma honra estar conversando contigo, tá? Eu Te que agradeço muito ter agradeço a oportunidade de aceitado. estar aqui. Claro, sempre. Agradeço demais ter aceitado. Estou morrendo de saudade da gente ter nossas rodas de conversa presenciais, né? Que Um é outra cafezinho com coisa. um tira-gosto ali, né? Oi, os Então, abraços. os abraços, isso aí é uma saudade muito grande que eu tenho, porque eu adoro um abraço e um beijo, assim, né? Bem apertados. Eu que agradeço, Magnólia, o fato de tu teres me convidado, né? Porque desde que tu chegou, né, tu foi te aproximando, voluntariando, e a gente foi se encontrando, e eu fui achando bem legal que tu estava chegando, e fomos e estamos aí, né? Criaste esse espaço para debate, né? E vamos tentando construir, seguindo, né? Fortalecendo as políticas que a gente já constituiu aqui e outras que ainda faltam para a gente seguir na caminhada, né? E aí, como eu estava falando no início, eu penso que é fundamental essa manutenção, né? Principalmente com outros grupos de discussão, né? De uma forma coletiva, né? A gente fazer essas abordagens lá onde as pessoas vivem, né? Porque a experiência já demonstrou, né, que quando eu converso com as mulheres e a gente narra algum acontecimento, ou uma delas conta parte da sua história, aquilo oportuniza que as outras mulheres percebam que o que acontece com elas ainda lá dentro de casa, que elas acham que é só com elas percebem que não é, né? Exatamente. Que violência doméstica e familiar, ela perpassa, né, todas as classes sociais. É óbvio que ela incide muito mais, né, traz muito mais problemas para as pessoas que vivem numa situação, né, na base da pirâmide, com mais necessidades econômicas, né, do que alguém que tenha uma outra condição econômica e que consegue sair mais fácil daquela relação. Do convívio. Não é sempre, né? Não é sempre isso. Muitas vezes, a Maria da Penha é um exemplo, né? Ambos professores universitários, né? Ela e o seu companheiro, né? E ele tentou matá-la por 3 vezes, né? Então, né? E a última foi o tiro pelas costas, né? Ele já tinha tentado matá-la com um choque elétrico. Sim. E deu um tiro nas costas, ela ficou paraplégica, né? Precisou ir lá fora do Brasil para fazer o questionamento. Então eu sempre demonstro, né, bom, a Maria da Penha e o marido, professores com formação acadêmica, né? Porque sempre leva assim a achar que, bom, quem está com status, né, mais assim na sociedade não sofre, mas sofre, gente. E muitas vezes é mais difícil. Muitas vezes é mais difícil de romper com aquilo, porque convive, né, num nível social onde aquilo muitas vezes pesa de forma muito abundante, né? Assim, muito, muito pesado mesmo. Essa experiência que eu estou narrando aqui me mostra que quando as mulheres se dão conta, né, que aquilo não acontece só com elas, né, há uma aproximação, né, e aquela busca de estar, né, todo mundo junto, tentando superar o que está posto, né? E elas depois assumem, algumas delas, inclusive, junto conosco, assim, né, nas reuniões, de fazer a narrativa da sua vida, como forma de proporcionar e mostrar para as outras mulheres, né, que aquilo é mais comum, né, embora a gente não deva naturalizar, né, é mais comum do que se pensa, né? Violência física, exatamente, violência doméstica e familiar, né? Abuso sexual acontece dentro da casa das pessoas, né?
a maioria, a grande maioria, né, dos abusos é dentro da casa das pessoas. Né? Fatalmente acontecem coisas piores na rua, né, mas o maior número de registros de ocorrências desse tipo é dentro de casa. Né? E quando o estupro, por exemplo, ele não chega, não chega numa violência, né, que obrigue a pessoa a buscar, né, ajuda, né, num hospital, esse estupro ele é escondido. Então tem uma subnotificação muito grande, né, na Sim, questão com dos certeza. estupros, sem chegar no limite máximo da violência, que é, infelizmente, matar, né, o feminicídio. Então o estupro fica escondido em muitas situações, né, inclusive na violência com crianças e adolescentes, com meninas e mulheres, né, e é da família. Então a gente precisa efetivamente conversar sobre isso e fortalecer, né, a professora ou professor que percebe na escola, porque se percebe na escola, quando Sim. alguém está carregando, né, um peso de uma coisa que não é natural, não é normal, né, mas ela tem problema de contar para a mãe, porque daqui a pouco a mãe vai achar que não é bem assim. Ela tem problema de contar para... E ela morre com aquele negócio que adoece efetivamente. Né? Agora, recentemente, estou acompanhando uma situação de uma menina, né, que foi abusada e que está agora, já faz 2 anos para 3, que ela está à base de medicação, permanentemente, né, com atendimento psico, etc. Então é isso, assim, ó. Estou falando, se tu já sabes muito bem que se tu não me cortar, eu não paro de falar, Que né? é isso? É uma conversa, Maria. Te ouvir é uma honra. Eu anotei aqui até uns dados, né, Magna, olha, porque eu sei que tem números, e números, e eu às vezes fico preocupada com a gente só colocar números, né? Porque Sim. parece que desaparece a pessoa, né? Que nem agora na pandemia, Vira né? Temos mais de estatística, né? 160 mil, né, pessoas mortas, mas é um número. Então, É. esse risco da gente naturalizar, né, ele me preocupa muito, assim, né? É preciso que a gente se dê conta que atrás de cada número daquele tem gente, pessoas, né? Então, o Rio Grande do Sul é o 4º estado com o maior número de feminicídios. É E é mesmo? o quinto com mais estupros de meninas e menores de 14 anos no país. 4º estado. Isso é dados de agora, do anuário da segurança, tá? De janeiro a junho desse ano, de 2019, 51 mulheres foram vítimas de feminicídio. Só aqui no Rio Grande do Vítimas Sul, a não foi? mais do que o mesmo período de 2019, Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Tá? 997 estupros de vulneráveis, crianças e adolescentes, no primeiro semestre de 2020. Média de 5 por dia. Tá? O estupro pode ser subnotificado, aquilo que eu estava falando antes. Sim. Né? Já no feminicídio, bom, chegou, né? Há um corpo, né? Então, concretamente, é um crime com materialidade. Se esse estupro, se ele não for denunciado, ele passa, né? Ele não aparece, ele está subnotificado. E o Rio Grande do Sul é o 3º estado onde as mulheres mais registram ocorrências. Tá? Então, no primeiro semestre de 2020, foram 29.565, primeiro semestre desse ano. Quase 29.565 ocorrências em todo o estado. Então, os movimentos de mulheres, as organizações, né, têm um papel fundamental para justamente
informar quais são os direitos e como é que as mulheres podem utilizar o espaço do serviço público, né, a estrutura do serviço público para atender essas mulheres, em todos os sentidos, em todas as violências. Seja a violência física, a violência patrimonial, violência obstétrica, enfim. Né? Porque nós, infelizmente, ainda sofremos. E isso sem contar, né, que é muito mais aguda toda essa situação com as mulheres negras, né, e com as mulheres, né, até indígenas. Né? Então, todo esse reconhecimento é preciso que a gente faça. Né? E que a gente entenda que, independente das formas de organização de cada um dos grupos, depois dessa organização, precisamos estar todas juntas na mesma luta. Porque é somente juntas com todas e todos e todas é que nós vamos romper com essa estrutura que está posta. Exatamente, Mariazinha. Capaz. Eu fiz também um levantamento aqui, Maria, no Brasil, e nos primeiros meses de 2020, né, 1.890 mulheres, isso até setembro, né, foram mortas de forma violenta. Então, isso representa um aumento de 2%. Né? A gente pensa 2% é tão pouco, não é. Não é. 2% é um absurdo, né? São quase 2.000 mulheres mortas. E 73% dessas vítimas eram mulheres negras. Então, assim, é importante falar, como tu falou agora, que a gente deixe de ser só números, né? Que a gente faça esse levantamento minuciosamente para que a gente entenda, né, de onde está vindo de onde as diferenças sociais começam, por onde começam e por que a gente precisa dar as mãos, por que a gente precisa entender que as mulheres negras, brancas, trans, lésbicas, todas precisam estar unidas, né? Porque todas nós sofremos as mesmas opressões, só que a gente sabe que umas mais do que as outras. Né? Então, assim, é um absurdo. 73% desse dado é de mulheres negras e provavelmente periféricas. Né? Então, assim, são informações que precisam ser sempre lembradas e muito bem divulgadas para que a gente entenda, né, como a gente precisa começar qual é a base da pirâmide precisa ser tratada primeiro, né? A gente precisa ir pela base até, né, Maria? Então, assim, acho que é um assunto tem assunto para 10.000 anos, né? A gente tem assunto para uma live por dia. A cada feminista que existe nesse mundo, nesse país, porque não é fácil. Nós vemos que o machismo ele mata todos os dias, o patriarcado passa a mão na cabeça desse machismo que nos mata, desse machismo que insiste em nos calar. Então, eu acho que a gente precisa, sim. São mulheres indígenas morrendo, são mulheres negras morrendo, são mulheres trans morrendo, são mulheres lésbicas, e isso vira estatística quando vai para a mídia, né? Eu me preocupo muito com isso, assim, sabe? É óbvio que tu tens que registrar, né? Mas não podemos ficar só nisso. Entendeu? Exatamente. Então, essa desigualdade, né, econômica e geral, né, que o capitalismo nos impõe, né, ela está mais aguda nesse momento, né, com esse governo, com esse desgoverno. Né, exatamente. E, inclusive, essa facilidade que algumas pessoas têm, né, homens, de simplesmente achar que podem fazer o que bem entende na hora que lhes dá vontade, né? Agora houve não sei se tu já chegou a ver, né,
um julgamento que houve, acho que em Santa Catarina, né, daquele estupro, né, Da Mariana culposo. Ferrer, né? Eu nunca vi na Estupro minha vida culposo. Nunca vi isso na minha vida. Uma defesa inacreditável. Quer dizer que olha, dá vontade de falar aqui no português, bem português. Pode falar, Maria. Dizer, aqui o canal é nosso, pode falar. O cara achou que tá, mas ele nem queria, mas ele fez. Vai contar para um juiz, e o juiz me dá uma sentença dessa, tu entendes? Quer dizer, nós estamos vivendo numa estrutura, né, que está construída a partir da visão desse energúmeno que está lá, né, que é o presidente, e as pessoas... E antes que eu me esqueça, né? Fora Bolsonaro. Pois é, fora Bolsonaro, e Mourão e todo mundo, né, e família junto. Por que isso? O cara incentiva que as pessoas andem armadas. O cara incentiva que não te estupro porque tu é feia. Porque se tu fosse bonita, que foi o que ele disse para a deputada Maria do Rosário. Né? Maria do Rosário. Então, uma pessoa que se manifesta dessa forma, né, e que estabelece na sociedade essa visão, né, fortaleceu, está cheio de gente pensando igual, que estava escondida e que hoje se sente à vontade para poder fazer o que bem entende na hora que lhe dá na cabeça. E aí tu tem um julgamento desse tipo, gente. Tu tem um julgamento, é piada. Quando tu tem, ó, homens brancos, ricos, né, fazendo um julgamento de uma mulher, porque assim, gente, não precisa... A palavra da vítima basta, principalmente se ela vem carregada de todas as provas que já tinha visto. Primeiramente, ela estava incapaz, né? Isso é uma coisa absurda, como agora mesmo desse outro energúmeno aí, desse Robinho. Se ela estava incapaz, se ela estava com as suas defesas diminuídas devido à bebida, devido a qualquer outra substância, ele já está se aproveitando, não precisa de mais nada, né? Mas ela ainda fez exame de corpo de delito, a Mariana Ferrer, ela fez tudo. Eu acompanhei a primeira condenação que não houve, e agora vem essa palhaçada que eu nunca vi, eu acho que nem existe, eu acho que foi um termo criado. É inédito. É inédito, exatamente. Inclusive, então, assim, juristas dizem que isso não existe. Porque é só tu pensar. Imagina. Só imaginar. Eu já podia dizer que... porque eu nem estava afins. Mas é aí, né? Mas ela estava de biquíni, porque o advogado mostrou a foto de biquíni. É um absurdo, né? E o pior de tudo é que a sociedade ainda culpabiliza a vítima. A sociedade está tão doente, que se tu for acompanhar vários comentários ali nas postagens, até da Eu País, ou do que eu acompanho, alguns, as pessoas tenham a capacidade de publicamente, né? Pior é isso, é publicamente de culpar a vítima, né? De culpar a vítima, de fazer aquele discurso que a gente comentou no início, né? Discursos machistas que são rotulados, que rotulam a mulher, né? Ela estava na noite, ela bebeu demais, ela estava com a roupa curta. Então, assim, é muito mimimi, né? Não, essa história de não, quando a mulher diz não é porque ela quer, né? Quem está nos acompanhando aqui é a Vivi Atalaia, que está no ônibus voltando para casa, mas ela disse que está nos ouvindo. Obrigada, Vivi, um beijo. Ela me disse que ela ia estar no ônibus. Ainda bem, Vivi, que existe o feminismo. E aí eles dizem que é mimimi. Já vem vocês com esse mimimi de feminismo. Não, ele é fundamental, necessário, nós vamos seguir, né? Quem vem depois vai seguir também, né? Quem veio antes trabalhou para isso, né?
Temos agora muito mais literatura, né, muito mais debate sobre isso. Desde quando começou essa mudança social que definiu, né, que mulheres tinham que ficar em casa, papéis separados para homens e para mulheres, né? A gente estuda isso, sabe, né, que quando começou o sistema capitalista, né, isso se deu de forma mais intensa, porque saíram do campo, viviam aquela vida coletiva, né? Todo mundo cuidava dos filhos de todo mundo. Tá? A mulher caçava, pescava, fazia tudinho que um homem faz e mais um pouco. Tá? Aí, quando foi para a cidade, bom, aí tiveram que dividir uma série de questões, né, do momento da época, né, e aí os homens foram trabalhar fora e as mulheres tiveram que ficar em casa. E precisavam, né, ser pessoas que procriassem, né? Então, além de cuidadoras, elas passaram a ser porque precisava mais gente para o capitalismo poder se instalar. Sim. Então, elas tiveram que ser mães, né, para dar 500 filhos. Estou exagerando aqui, né, gente? Para poder o capitalismo ser, né? Mas é isso. Para o proletariado existir, né? A gente está chegando, né? Chegando assim, e estudando, e está vendo que a organização das mulheres, né, que foram queimadas, e elas estão sendo mortas hoje. Então, a Idade Média é hoje. É hoje, exatamente. É hoje a Idade Média. Eu digo que a roda rodou para trás. Está rodando para trás. Né? Então, hoje a gente já sabe que a organização das mulheres e a sua vivência, ela é muito anterior ao século XIX. Tá? Então, já tem hoje registros onde pode se considerar e examinar, né, que muito antes disso, até antes de Cristo, tinha organização. Né? Mulheres eram autônomas. Né? Então, é uma luta, por isso que eu digo que ela é permanente. Ela é permanente. E ela é nossa, né? É a questão do espaço para a mulher trabalhar, né? Determinadas estruturas não é para a mulher. Né? A mulher não podia trabalhar numa empresa no polo. Mas por que não pode, se agora ela não tem que carregar saco, como era antes na beira do cais ali, né? Tem equipamentos para isso, né? Então, mas ainda hoje, né, um curso de engenharia, né, determinadas engenharias, tem pouquíssimas mulheres. E ainda tem professor dizendo que não é trabalho para mulher, que não é curso para mulher. E tentam desviar as gurias para ir para casa fazer outra coisa. Tu te deparas com isso hoje, na universidade. Hoje. Exatamente. O pior de tudo é isso, né, Maria? Quando a gente vê... Porque, assim, a gente consegue entender quando alguns pensamentos vêm de pessoas que não têm conhecimento, né? Porque aí eu acho que essas pessoas ainda podem ser salvas, né? Porque a base da pirâmide nem sempre conseguiu chegar a ter um conhecimento. Chegou numa universidade, chegou no ensino médio, mas aí você escutar isso, né, de um professor universitário, isso é desesperançoso, isso sabe, é angustiante. Eu penso muito nisso. E esse atendimento absurdo é dado também para o povo LGBTQIA+, né, que com muita dificuldade consegue chegar num ensino superior, né? Porque Exatamente. Se tem uma orientação sexual que é vislumbrada desde pequeno, é uma questão de tempo e aquela criança e aquele jovem adolescente é expulso da escola, porque as pessoas não aceitam. Né? Aí sobrava o quê para os travestis, transexuais? Bom, o cara vai trabalhar, ou ela vai trabalhar na rua, ou ela vai trabalhar em salão de beleza. Bom, estamos subvertendo isso? Estamos subvertendo isso. Estamos, luta, graças a Deus. Né? Aqui em Rio Grande também tem organização nesse sentido.
Mas é muito, muito importante que a gente se dê conta, né, que esse universo, né, diversificado de mulheres, ele precisa ter um encontro onde as pessoas percebam que aquela luta não é isolada. Né? Exatamente. Tu sabe disso que eu estou dizendo, eu sempre repito e repito, mas eu sempre vou repetir. Ou é coletivamente, ou a gente dá de cara na parede e a gente não avança. Exatamente. Eu tenho, assim, essa página, Feminismo Essencial, a gente está seguindo para um coletivo, né? A gente está tentando construir, eu estou aproveitando esse momento, né, que a gente está fazendo tudo à distância, tudo remoto. Então, assim, tem algumas companheiras minhas de luta lá de Recife, tem amiga do Espírito Santo. Então, assim, eu chamei, e amigas, assim, que mora aqui, que é do Rio, eu fiz questão, assim, de chamar essas mulheres que são lutadoras, mas que não estão nos movimentos ainda. Sim. Né? Porque a gente sabe que sempre somos nós, as mesmas, né, Maria? Então, assim, para que a gente desenvolva isso. Então, a gente tem, assim, a gente está tentando construir. E o nosso lema do Feminismo Essencial é exatamente esse. É um feminismo plural. Porque o meu sonho é esse. No nosso coletivo, até agora, temos mulher negra, mulher branca, mulher indígena, sabe? Porque eu acho que a gente precisa enxergar esse feminismo que dá a mão a quem está mais precisando. Porque, como eu falei, claro, a gente todos sofremos claro, a opressão, né? Todas sofremos, mas a gente precisa enxergar quem está sofrendo mais a opressão para levantar. Porque não existe, não tem essa de um feminismo onde sirva só para uma mulher, para a mulher branca, cis, hétero. Né? A gente precisa enxergar realmente todas as lutas. Exato. A gente precisa enxergar a pluralidade das mulheres e das mãos. Porque se não for assim, a gente vai segregar e vamos continuar, cada uma para o seu lado, né, Maria? Cada uma lutando para a sua própria luta, olhando para o seu próprio umbigo, e a gente não vai conseguir destruir esse patriarcado que está matando a gente todo dia. Não. Mas é ainda uma luta também isso, Marinóis. Com certeza. Daí esse compromisso eu acho que ele é fundamental, né? Porque infelizmente a gente convive com diferenças de opinião. Sim. E a gente tem que conviver, né? Agora o diálogo, né? E o movimento que nos une, ele tem que ser maior do que a divergência que a gente possa ter, porque a gente até consegue resolver as divergências, apesar, a não ser que seja absolutamente impossível, que sejam completamente contraditórias aquilo que a gente defende. Né? O que a gente está vivendo nesse país agora é uma questão ideológica muito forte, né? De uma extrema-direita que eu acho que nem conseguia se identificar como direita, né? Mas é algo que as pessoas hoje fazem questão de dizer. Tá? Eu sou direita, sou conservadora. Bom, e que nem é conservador, então, né? Porque o conservador não é conservador, né? A gente sabe bem. As pessoas dizem bem, né? Bom, eles se acham conservadores, mas não são, né? Como agora, é que esse energúmeno é conservador? O cara passou por 3 mulheres. Isso é conservadorismo? Para mim não é, né? Então, assim, as pessoas precisam repensar e refazer, né? Rever seus conceitos, porque essa coisa de todo esquerdista é comunista e comunista dizem que é coisa ruim, vamos rever os conceitos, vamos ler, né? Eu sou de extrema direita conservador. Vai primeiro pesquisar o que é ser conservador para saber se realmente Desculpa, Maria, eu te interrompi. Não, mas o bate-papo não é isso que a gente veio fazer aqui hoje? É isso, é bater papo, né? De forma bem espontânea, no sentido, né? E também quero fazer uma referência, né?
nós vamos... O pessoal está tentando organizar alguma ação, né, para marcar a nossa indignação aqui em Rio Grande com relação ao absurdo, né? Aquela atrocidade, violência que não tem... faltam palavras, né? Porque foi tortura. Né? Então, nós estamos tentando organizar, né, de maneira talvez que não seja pública, né, em função da pandemia, então tentando organizar alguma coisa no sentido, né, para demarcar, né, que aqui em Rio Grande existe um movimento que luta contra isso há muito tempo e vai continuar lutando. Né? A gente se expõe de uma maneira muitas vezes, de algumas pessoas, principalmente os homens, né, que perseguem as suas mulheres e que a gente orienta no sentido de buscar ajuda, né, onde é que podem buscar as suas ajudas, psicológica ou, né, física, seja lá de que forma for, né. Quando eles descobrem que essa mulher está sendo orientada, né? Em muitas situações, não foi uma nem duas, né? Que eu sofri já perseguição de ficar passando de carro na frente, mandar, né, avisinho através de terceiros ou terceiras, né? Porque a gente está ajudando essas mulheres a se fortalecerem e não aceitarem mais de forma submissa, né, o pé no pescoço. Porque o pé no pescoço é isso que está acontecendo, inclusive na rua, onde muitas vezes a polícia age de uma maneira inadmissível, que é botando o pé no pescoço das pessoas. E principalmente se for negro, negra, preto ou preta, né, e se é mulher. Né? Então, assim, ó, a gente tem uma caminhada muito grande pela frente. Eu espero ainda poder estar por aqui, ainda um tempo caminhando com vocês. Né? Mas é isso. A unidade na luta, nesse momento, mais do que em outro qualquer, na minha leitura, é fundamental. Tem que ter unidade. Com certeza, Maria, com certeza. Gente, esse caso que a Maria falou, inclusive eu iniciei a live falando sobre isso, mas eu preferi deixar mais para o final. Eu quero, assim, deixar um abraço de compaixão aos familiares e amigos da Simone Souza, tá? Que foi assassinada brutalmente nesse final de semana aqui na nossa cidade. Eu já digo nossa cidade, tá, gente? Eu sou de Recife, mas eu já tenho Rio Grande como cidade natal. Adotar. No bairro... Rio Grande te adotou. Obrigada. Aqui na nossa cidade, no bairro do Cassino, a Simone tinha 21 anos, apenas. Uma menina, né, Maria? 21 anos. E teve a vida ceifada pelo machismo, teve seus sonhos interrompidos por um sistema que mata todos os dias. Por esse patriarcado que acoberta o machismo e está nos matando, gente. Então, assim, fica uma pergunta no ar. Até quando vamos perder nossas amigas, nossas filhas, nossas irmãs, né? Simplesmente por terem nascido mulheres. Então, eu fiz aqui tentei fazer, não uma homenagem, mas para a gente realmente não deixar passar em branco, para que esse caso seja lembrado e que as autoridades não deixem passar em branco. A gente sabe que Rio Grande tem um índice de feminicídio baixo, mas quando aconteceu esse brutal assassinato da Simone, que eu a vejo como uma menina, a Simone, com 21 anos, eu acho que eu poderia ter sido mãe dela. Então, é muito triste a gente ver jovens, né, indo embora dessa forma, e a gente não pode se calar. A gente precisa realmente, como a Maria falou, o movimento de mulheres está se organizando para fazer algum ato, nem que seja um ato simbólico, para que ela não seja esquecida, para que esse caso não seja esquecido, para que a gente não tenha mais casos como esse,
para que nossas filhas, nossas irmãs, nossas netas, posteriormente, tenham um pouco de liberdade, né? Um pouco de vida, porque se a gente não lutar, a gente não vai continuar existindo. A nossa luta é para continuarmos vivas. A nossa luta é para continuar existindo, né? Pelo direito de continuar existindo. Então, acho que a gente precisa sim falar, a gente precisa sim, assim como foi Simone, poderia ter sido Magnólia, poderia ter sido Maria, poderia ter sido Joana, poderia ter sido qualquer uma. Como a gente sabe, quantas Simones, né? A gente perde. Eu vi hoje um dado que a cada 9 horas uma mulher é morta por feminicídio. Principalmente agora nesse período da pandemia. Então, assim, a gente precisa fortalecer essas mulheres para que não chegue a esse ponto, né? A gente precisa ajudar e nos ajudar, né? Fortalecer sempre e ter esse pensamento de que estamos sempre juntas e precisamos estar juntas. Porque eu penso assim que na verdade, além né, porque foi algo que não tem, né, uma violência, né, absurda, né, não tem explicação. Nós precisamos, e eu digo, né, a gente precisa conversar com os homens. Tá? Então, agora já tem, né, grupos reflexivos funcionando aqui em Rio Grande, está previsto, inclusive na legislação, né, de atendimento a agressores, né, que inclusive o termo que é utilizado por pessoal que faz esse atendimento até nem é agressores, mas eu não me lembro agora como que é utilizado. E no sentido de restabelecer, né, porque como eu dizia lá no início, é uma construção social na qual estamos, homens, mulheres, todo mundo incluso. Todo inserido, exatamente. É um processo desmanchar essa visão, né? E não é fácil. Não é fácil. Daí porque a importância desse debate na escola. Eu sempre vou dizer isso. Na escola e lá na associação de moradores, lá na ponta onde as pessoas vivem. Tá? Porque eu só posso alterar essa estrutura social, né, se eu falo com a outra metade que convive comigo nesse todo aí da sociedade. Né? Então, esse empenho, né, a gente sabe, por exemplo, que o pessoal da delegacia está atuando a 1000, né, muito jogados para descobrir, né, quem cometeu essa atrocidade toda, né? Mas para além da legislação, né? Porque a legislação, se tu fores olhar quem é que compõe Câmara Federal, compõe Câmara de Vereadores, compõe, né, a estrutura político-partidária, a maioria são homens. São homens, exatamente. Conseguir passar uma legislação que efetivamente tenha um enfoque e uma sensibilidade, né? E não é aqui dizer, não, tem que ser mulher porque ela é sensível, o homem não é. Não, não é isso. A sensibilidade mulher lá no atendimento do serviço público tem que ser de todos e todas e todos. É sensibilidade para acolher sem julgamento. Tá? Porque a mudança da constituição social é um processo que é lento, não é fácil. Né? A gente sabe, quem tem filhos, né? Como tu te deparas, né? Conversando com teu filho em casa, fazendo com que ele perceba, né, que tem que ser respeitoso, que a pluralidade da divisão das tarefas, etc., é algo que é positivo. Mas ele sai de casa e ele chega lá no colégio, ele chega no grupo de amigos, ele chega lá onde ele joga, onde ele faz exercício físico, onde ele de lutas marciais, e a convivência com os outros homens, meninos e etc., choca com essa visão que tu ofereces dentro da tua casa. Porque os outros têm uma outra constituição. O guri volta para casa
e tu tem que começar tudo de novo, porque ele questiona. Eu estou dizendo isso, Magnólia, tu sabe, tu sofre, agora não, porque o meu é adulto, mas não foi pouca coisa. Entendeu? Então é um processo que precisa ser construído coletivamente mesmo. Essa desconstrução é muito difícil, né, Maria? É muito difícil porque é como se a gente estivesse criando o nosso filho numa bolha. Porque a gente mostra a realidade da diversidade, de tudo. A criança, ela tem aquela visão, quando ela começa a conviver, porque o Pedro hoje vai fazer 13 anos, mas desde os 4 anos de idade, ele sempre conviveu com meus amigos, com amigos gays, com amigas lésbicas, e a primeira pergunta que ele me fez aos 4 anos foi quando 2 dos meus melhores amigos se casaram, e ele perguntou, mãe, e pode? Aos 4 anos, porque ele sempre via na TV, ele via a heteronormatividade na cara dele, na família. E então, a única resposta que eu tive para ele foi, filho, se tem amor, pode tudo. Então, ele foi crescendo, convivendo, e para ele isso realmente não tem diferença nenhuma. Realmente não tem diferença nenhuma para ele. Nossos amigos gays, nossas amigas lésbicas, para ele é normal. Né? E porque é normal, sim, né? Então, a cabeça dele foi sendo criada assim. Mas o machismo é muito pior. Porque, assim, aqui em casa, a gente tem um lema. Eu sempre tive um lema, e ele até brinca muito comigo, porque não é não. E às vezes ele diz que não quer uma coisa, e eu insisto, ele diz, mãe, não é não. Porque sempre teve esse lema. Só que quando ele chega lá no grupo de amiguinhos, é outra conversa. Claro que sim. E aí é exatamente isso. Quando volta, aí os questionamentos, aí tu tem que começar tudo de novo. Tudo de novo. A gente tá na luta para isso. E a gente vai mas eu até digo, o fim. Eu coloquei, né? Tem uma coisa, né? Que me mantém, é a minha teimosia. E a gente tem uma teimosia positiva. E claro, ou alguém olhará para mim e vai dizer, não, essa tua teimosia não é positiva. E eu vou dizer, bom, ela é. Né? Porque com essa teimosia a gente tem conseguido mudar situações, né? Tenho convivido com isso. A gente tem conseguido mudar situações. Entendeu? E não é dizer, não, olha, ela saiu porque de tanto que a Maria encheu o saco, disse para ela que era para ela sair de casa, que não era mais para ela apanhar. Não, ela não tem que apanhar mesmo. Sim. Ela não tem que apanhar. Ela tem que tentar, bom, se é legal, porque as pessoas vão viver juntas porque elas se apaixonam, por alguma razão elas se aproximam. O que a gente tem que ter claro é que isso pode não ser permanente. E a gente tem que tentar evitar que esse esgaçamento se dê lá no limite. Se a gente consegue interromper, né, uma relação que não está legal antes de tu não conseguir nem olhar para outra pessoa, né, é o ideal, porque, bom, aí pelo menos a gente evita que tenha violências, né? Mas é um processo de vivência, né? Não é fácil. A pessoa muitas vezes leva 1 ano fazendo terapia para conseguir separar do companheiro, mas é importante que faça. Né? Então, cada pessoa tem seu tempo. Agora, o nosso compromisso, Mag, é fazer com que a pessoa perceba que ela não é obrigada. Ela não é obrigada. Ela pode, se ela quiser, tudo bem. Se não, ela resolve que ela sai fora, negocia e vai, com todos os seus direitos. Porque hoje ainda eu escuto, né, conversando com ela disse, mas eu não posso sair de casa porque ele disse que se eu sair vou perder o direito aos meus filhos. Não vou sair, porque se eu sair vou perder. E ele disse que eu não levo nada da casa. Então tu tens que ir lá na ponta, tá orientando as pessoas, explicando que não é assim, dizendo quais são os seus direitos. Quer dizer, ninguém vai tirar filho de ninguém, né? A questão da divisão do patrimônio é um outro processo que muitas vezes eles detonam com o patrimônio da pessoa, levam tudo que eles queriam levar, tá? E quebram o restante.
antes da separação, antes da decisão final. Mas são processos que a gente vai mostrando para as pessoas que a gente pode subverter com unidade. Porque já conseguimos, né? Já vemos conseguindo, inclusive, fazer com que as mulheres se deem conta que, opa, é isso mesmo. Não, eu não quero mais. Vamos conversar, vamos separar, antes que fique daquele jeito que parte para essa violência, que não é só física, né? Aquela que fica marcado o olho roxo, né? Ela começa muito antes. Né? Muito a psicológica, antes. Ela é a que detona com a pessoa e faz com que ela ache que ela não pode nada. Ela é um zero à esquerda. Ela tá gorda, exatamente, ela tá mal vestida, ela não sabe se pentear, lava essa cara, tira essa pintura, porque isso não combina contigo. Não vou sair contigo desse jeito. Não quer sair, não sai. Eu vou sair assim porque eu tô me gostando. Então, em primeiro lugar, passa a te gostar. E o resto vem com o tempo. É que é aquela coisa, né, Maria? O homem que já tem esse perfil, né? Ele começa muito no início do relacionamento a destruir uma autoestima dessa mulher, né? Exatamente isso que você falou. Né? Você é gorda, você não combina com isso. E quando ele consegue destruir a autoestima dessa mulher, essa mulher se torna totalmente dependente dele. É isso. Né? E aí, fica submissa. Submissa, porque ela se sente com a autoestima tão lá embaixo, ela não se sente mais uma mulher que sabe que se sair daquele relacionamento ela terá outro. Na cabeça dela, ele enfraqueceu, né, psicologicamente aquela mulher ao ponto dela passar por isso, né? E aí começa, né? Começa mais ainda, começa as agressões, começa tanto as agressões quanto o pedido de desculpa, né, que vem como uma lua de mel, e a mulher vai se iludindo, só que essa mulher está muito, muito enfraquecida, né? Ela está muito desestabilizada. Agora, quando a gente consegue chegar lá na ponta e fortalecer essa mulher, aí ela acorda. É quando ela acorda e começa a enxergar que ela não precisa passar por isso, né? Quando ela começa a ser orientada, né? Então, por isso que eu acho que, até puxando um pouco assim para o centro de referência que a gente está lutando para ter, que eu acho que tem que existir um centro de referência, porque essa mulher que sofre violência, ela precisa de um atendimento psicológico, né? Ela precisa de um acompanhamento, ela precisa de tantas coisas, né? Que acho que um centro de referência é perfeito, né, Maria? Então, assim... porque ali junta tudo, né? Porque elas tem o CREAS, né? Tem um atendimento para as mulheres vítimas de violência. Mas a ideia do centro de referência é que, para além dessa questão, né, da psico, que a gente pudesse ter advogado, né? Exatamente. Assistente social. Na verdade, que desse todo o apoio, né? A gente tem a casa-abrigo, a gente tem algumas estruturas para atender as mulheres. Sim, né? sim. Mas eu queria falar uma coisa, assim, essa história de como eles dominam, né? Não é a regra geral, né? Sempre faço questão de dizer. Sim, exatamente. Não são todos os homens. Mas assim, ele não tem estampado na testa que ele é um abusador. Ele é a coisa mais querida. E eu tenho relato, inclusive, de uma mãe que depois de muito tempo ela conseguiu falar no assunto, porque ela teve a sua filha assassinada, né? Foi um feminicídio, ainda lá no tempo que essa palavra não estava considerada, né? E ele era a pessoa mais querida. Final de semana, era o cara que fazia o churrasquinho, e a moça nunca tinha falado, né, das violências que sofria. Então, ele passa, eu tenho acompanhado situações em que chega a ter a terceira companheira, né, e ele repete aquele processo de dominação com uma, com a outra e com a outra. Está dizendo que a gente tem 30 segundos, Maria. Então, tenho que terminar, mas vou te dizer assim, Diga. Essa coisa do cara ser bonitinho, bonzinho, querido, né, a gente tem que se antenar.
Porque as pessoas Isso lá aí. fora não ficam sabendo, e quando a coisa explode, as pessoas têm uma tendência de não acreditar. Porque eu não posso acreditar que aquela pessoa